Ascensão através de habilidades. Episódio 211. 51º andar. O lobo que trouxe destruição ao mundo. 1. Já é tarde demais. A força que emanava debaixo da aldeia tornou-se muito densa e forte desde que ele partiu. Mesmo agora, não importa o que fizesse, ele não seria capaz de detê-los. Então, seu primeiro pensamento foi aproveitar, para ver o que haviam preparado e com o que pretendiam pegá-lo. Darien o conduziu até a taverna da aldeia. Lá, aventureiros com rostos estranhos o cumprimentaram. Olá. Prazer em conhecê-lo. Eles se aproximaram de Taesan. Estava agindo tão mal que nem mesmo uma criança de 3 anos se deixaria enganar. Taesan mal reprimiu uma risada ao aceitar a hospitalidade deles. Olha, preparamos algo especial com muito cuidado. Eles trouxeram os pratos. A comida era farta. Coxas de frango assadas, uma salada de legumes bem preparada, etc. Todos eram alimentos que ele nunca tinha visto antes. Taesan sentou-se a uma mesa repleta de pratos. Darien o incentivou com um sorriso. Vá em frente, coma. Taesan começou com a salada, mastigando pensativo. Muito bem. E então ele cuspiu. Veneno, mas não é forte. Um veneno de ação lenta, certo? O que? Infelizmente, esse tipo de veneno não funciona comigo. O rosto de Darien ficou frio. Você percebeu. Pensei em fingir que estava sendo enganado por mais um tempo, mas a atuação foi tão ruim que foi constrangedor. Taesan colocou a mão sobre a mesa. Ao exercer força, a mesa quebrou e os pratos caíram no chão. Esses pratos luxuosos também faziam parte do acordo que você fez com os guias? Li Taeyeon não mencionou os pratos luxuosos. Essas pessoas não teriam caçado os monstros sozinhas. Deve ser uma das coisas dadas pelos guias como parte da sua cooperação. Você não é nada. Darien gritou com raiva. Mesmo que seja o 51º andar, é apenas o meio do labirinto. Não é nada. No momento em que você desafiou os guias, você estava morto. Eles, me matar? Taesan zombou. Darien desembainhou a espada com olhos brilhantes. Apenas morra em silêncio. Bum. Todos eles atacaram ao mesmo tempo. Uma mulher sacou uma adaga e um cavaleiro robusto brandiu sua espada larga. Taesan rolou o pé. Ele agarrou a espada grande, torceu-a para fora do caminho, chutou o dono da adaga e evitou por pouco a espada balançante para atacar com a sua própria. Colidir. Tosse. Aak. Em uma única respiração, todos os 5 foram dispostos. Seus rostos ficaram vermelhos de raiva quando eles entraram correndo e então pararam abruptamente. Ah, o que? Por que isso acontece? Parece que vocês pensaram que eu era parecido com vocês, tendo acabado de concluir o 51º andar. Isso é um mal-entendido. Ele poderia lidar com dezenas deles correndo em sua direção sem nenhum problema agora. De fato, se você soubesse, não teria aceitado a oferta dos guias por recompensas tão escassas. Você realmente me queria tanto morto? Cale-se. Provocado pelas palavras zombeteiras, Darien atacou com um grito. Taesan facilmente se esquivou da espada descontrolada e agarrou o pescoço de Darien. Colidir. Tosse. O chão da taverna desabou e Darien foi jogado no chão. Eu gostaria de jogar mais. Mas parece que não tenho luxo. Então vamos acabar com isso rapidamente. Você ativou a adição. Foi um contra muitos. No entanto, uma batalha unilateral começou. Taesan rapidamente começou a lidar com eles um por um. Apesar de sua resistência, duelo forçado, estatísticas esmagadoras e lidar com habilidades que eles nem podiam imaginar, eles não tiveram escolha senão morrer um por um. Ah! Eles começaram a gritar e fugir. Era inacreditável que essas fossem as pessoas que uma vez arriscaram suas vidas para descer ao labirinto. Isso significava que seus espíritos estavam completamente desgastados pelo tempo. Rachadura. Seu nível aumentou. Ele só cuidou de cerca de 10 pessoas. Porém, em vez de perseguir os fugitivos, Taesan começou a se preparar para a batalha. Rumo. O chão começou a rachar. Uma presença massiva começou a emanar daquele lugar. Uma presença que poderia levar os fracos à morte pelo simples fato de existir. Taesan estalou a língua. Eles estão falando sério. O que é isso? Crepitante. O chão desabou e os de coração partido gritaram, fugindo. Uau! Rumo. O chão explodiu, revelando-se com um grito. Estava em chamas. Cercado por chamas ardentes, o fogo espalhou altas temperaturas em todas as direções. A umidade do ar evaporou instantaneamente, secando a boca. Infelizmente para os que estavam por perto, o calor esgotou suas forças, forçando-os a fugir desesperadamente. Uau! Gritou com a boca de uma fera. O fragmento do lobo que trouxe destruição ao mundo apareceu. Um lobo? Um monstro, em forma de lobo, estava queimando. Naturalmente, o seu tamanho era imenso, maior que um edifício comercial típico. Ah! Várias figuras gritaram e saltaram do chão rachado. Eles não eram os de coração partido, mas os guias do pecado. Percebendo isso, Taesan rapidamente se moveu e capturou um deles. O obrigado. Não há necessidade de me agradecer. Você. O rosto de quem reconheceu a identidade de Taesan empalideceu. Taesan pressionou-o e perguntou.
O que vocês estão fazendo? A aura sendo emitida. O nível sentido da alma. Taizan não poderia garantir facilmente sua vitória contra este ser. Claramente, não era um monstro que deveria emergir do 51º andar. A figura subjugada começou a falar com uma expressão derrotada, como se estivesse renunciando ao seu destino. Não podemos derrotar você. Isso é óbvio. Quaned, capaz de derrubar todos mesmo além do 50º andar, também morreu pelas suas mãos. E Taizan ficou muito mais forte desde então. Não importa o que eles fizessem, eles não poderiam vencê-lo. Esse era um fato conhecido por Taizan, por eles e até por sua liderança. Então, a liderança não nos apoiou de forma alguma. Eles provavelmente planejam que guias de uma hierarquia mais profunda lidem com você. Mas não queríamos desaparecer assim. Então, você ligou para aquela coisa? Um de nós estava com isso. Mencionar isso fez com que a liderança concordasse em nos apoiar. Isso não é realmente importante. As circunstâncias deles não eram da sua conta. O que é aquilo? É um fragmento do lobo que trouxe destruição ao mundo. Ele mordeu o lábio. Um de nós veio de um mundo destruído. Seu mundo foi destruído por um lobo em chamas. No último momento, os heróis se reuniram e conseguiram derrotar o lobo, mas o mundo já estava reduzido a ruínas. Antes de deixar seu mundo condenado, ele encontrou o cadáver do lobo e pegou seu fragmento. Então é isso. Um lobo que queimou tudo apenas por existir. Mesmo sendo um mero fragmento, parecia possuir parte do poder que destruiu aquele mundo. Aquele maldito idiota. Ele estava tão confiante de que poderia controlá-lo, mas assim que o convocou, ele foi devorado. Parecia que o plano deles tinha dado terrivelmente errado. Obtendo a resposta para o que estava curioso, Taizan desembainhou sua espada. Até a próxima. Rachadura. O guia fechou os olhos com uma expressão desamparada. Um guia do 50º andar. Lá fora, ele deve ter sido elogiado como um dos melhores. Tanta autonomia, mas uma morte tão fútil. Taizan olhou para o lobo. Grrrr. O lobo estava confuso. Nasceu para trazer destruição ao mundo. Essa tinha sido a sua missão desde a criação, o único propósito para o qual viveu. Assim, quando chegou a hora, o lobo surgiu e trouxe destruição ao mundo. Mesmo tendo morrido no final, o lobo ficou satisfeito por ter cumprido sua missão. Mas de repente, encontrou-se num lugar estranho. E com apenas uma fração do seu poder anterior. Rosnar. As pupilas do lobo diminuíram. Muita coisa mudou, mas nada foi diferente. Sua missão era a destruição do mundo. Então, seria apenas necessário destruir este mundo. O lobo, avaliando o ambiente, olhou instintivamente para Taizan. Esse ser era a coisa mais ameaçadora aqui. Alguém que poderia matá-lo. Assim que percebeu, o lobo uivou. Ah! Aqueles que se escondiam atrás dos edifícios tapavam os ouvidos. Incapazes de resistir, vomitaram sangue. Taizan também sentiu uma sensação de formigamento que abalou sua mente e seu corpo. Com o seu uivo, a presença do lobo ficou ainda maior. E junto com isso, as chamas ardentes do lobo também intensificaram seu calor. Ah! Ah! Salve-me! A aldeia começou a pegar fogo. O calor não apenas secou seus lábios, mas também começou a queimar sua carne. Os aventureiros que mal sobreviveram começaram a morrer um por um. E mesmo Taizan não conseguiu passar ileso pelo calor. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. Você sofreu 205 de dano. Você sofreu 207 de dano. As anulações de ataques foram rapidamente esgotadas e os danos contínuos começaram a surgir em um ritmo alarmante. Eu não esperava usar isso tão cedo. Taizan tirou o pó de fada dado pelo Gremlin de seu inventário e espalhou-o em seu corpo. Você usou o pó de bênção feito de asas de fada. Sua saúde e mana se recuperarão continuamente por um determinado período. Após usar o pó, ele percebeu uma diminuição significativa na perda de saúde. Embora ainda estivesse diminuindo gradualmente, não foi a um ponto que afetasse significativamente o combate. O fantasma exalou bruscamente. Você até convocou aquela coisa. Deve ter sido por pouco, mesmo na presença do Deus Demônio. O que é exatamente? Eu te disse antes, não foi? Meu mundo foi destruído por um rei demônio. Certo. Essa coisa é semelhante. Existe apenas para trazer destruição ao mundo. Parece ter apenas um fragmento desse poder. Mas, não é um monstro fraco. Um monstro equivalente a um rei demônio. Eu percorri um longo caminho. Taizan riu e se preparou para a batalha. O oponente é um inimigo imbatível. Desejo de batalha foi ativado. Uma luta justa foi ativada. Limite de nomenclatura foi ativado. Gigante assassino foi ativado. Você ativou desdém pelos fortes. À medida que tudo em Taizan foi aprimorado, o olhar cauteloso do lobo se intensificou. O lobo uivou. O uivo dominou Taizan. Ele rolou os pés para se livrar disso. Então o lobo deu o pontapé inicial. Apesar do seu tamanho, moveu-se a uma velocidade incrível em direção a Taizan. Taizan ergueu a espada para encontrar a garra do lobo, que era tão grande quanto seu próprio torso. Colidir. Ele mal conseguiu evitar que os joelhos cedessem.
Taizan percebeu que o lobo possuía um poder muito mais forte que ele. O lobo moveu o outro pé e Taizan deu um pontapé no chão para evitá-lo. Fim_do_sistema. KRRKK. O lobo uivou novamente. Uma série de esferas de chamas irrompeu de sua boca aberta. O quê? Ele acha que é um dragão? Taizan murmurou. As esferas de chamas eram bastante grandes e numerosas, tornando-as difíceis de esquivar. Você ativou Perfect Fairy Wings. Vibração. Asas de fada brotaram das costas de Taizan. Seu corpo acelerou para o céu, esquivando-se das esferas de chamas que se aproximavam. Do ar, Taizan ativou uma habilidade. Você ativou Frost Arrow. Frost Arrows continuou a ser ativado. Dezenas, depois centenas de flechas de gelo se materializaram acima de Taizan, começando a convergir. Um meteoro de gelo gigante se formou. Se for um lobo flamejante, deve ser fraco contra o gelo. Taizan baixou a mão. O meteoro de gelo, congelando tudo ao seu redor, começou a cair em direção ao lobo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.